Boa noite, igreja. Graça e paz. Tome o seu lugar, tome o seu assento. Como é bom cantar a nossa liberdade. Como é bom declarar a nossa liberdade conquistada por Jesus na cruz do Calvário. É bom viver isso, desfrutar disso e propagar isso. Que a cada dia nós possamos realmente ter a convicção da liberdade que temos através do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Nossas crianças já estão saindo, para as suas salinhas e assim também poderem ser ensinadas, ministradas também na palavra de Deus, ali no seu contexto, na sua salinha, dentro da sua linguagem. Hoje também é um culto especial, também porque todas as vezes que nos reunimos é um momento especial, momento de adorarmos ao Senhor, momento de exaltarmos o nome do Deus Todo-Poderoso, do nosso Pai Celestial. Hoje temos um momento da ceia também, de renovarmos a nossa aliança, mas eu quero nessa noite, por que eu estou dizendo para você que também é especial, um pouco mais especial? Nós estamos vindo de uma série de ministrações que encerramos na semana passada, acerca de sermos filhos, de sermos herdeiros. A ceia é um momento, de lembrarmos da nossa filiação, através do sacrifício de Jesus. Tudo isso foi possível. Renovar a aliança com o nosso Pai Celestial é algo tremendo, mas hoje também vamos ter a apresentação de duas crianças nessa noite, e pensando sobre isso tudo, pensando sobre esse momento, eu quero trazer uma reflexão ao seu coração nessa noite. Geralmente eu uso o início dessa ministração de hoje, geralmente o iniciozinho dela eu uso sempre para estar fazendo um momento de consagração, de apresentação de crianças aqui. Mas hoje eu quero ir um pouquinho mais fundo com você, em alguns outros pontos referente a esse tema tão especial e tão importante, que é ensinarmos os nossos filhos. Aprendemos nesse mês de janeiro e no mês de fevereiro, a como sermos filhos do Pai Celestial, aos direitos que temos, à herança que temos, mas também nós precisamos aprender a como ensinar aqueles a quem Deus tem nos confiado. Deus tem nos confiado filhos, Deus tem nos dado o privilégio, de termos filhos, e como conduzi-los, como ensiná-los segundo a palavra de Deus. Não vou te falar de nada fora do contexto bíblico. Se você acredita de outra forma, eu te respeito, não vou deixar de te respeitar por isso, de forma alguma, mas tudo que eu vou falar aqui nessa noite é baseado na palavra de Deus, naquela que é o meu manual de vida, o nosso manual de vida, naquilo que propagamos, naquilo que cremos, e por isso nela nos espelhamos, e nela buscamos o auxílio, o arrimo, a busca do conhecimento, da sabedoria para realmente conduzir a nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. O que uma criança realmente precisa? O que uma criança realmente precisa? Os slides, talvez até a menina que cuida dos slides lá em cima, ela falou: pastor, é esse o slide mesmo que vai usar? Daí eu falei para ela: dá uma olhadinha no tema da ministração. Talvez o logotipo do slide, a arte do slide fosse lá para a salinha das crianças, mas é para chamar só a sua atenção como pai, e as mães ficariam: ai que bonitinho, ai que isso, ai que aquilo, Então deixe de lado qualquer outro pensamento que não seja esse. Salmos, como eu disse para você, criando filhos segundo a palavra de Deus. Criando filhos segundo a palavra de Deus. Salmo 103, o verso 17 e o verso 18. Na linguagem da Bíblia Viva, ele diz assim: mas o amor fiel do Senhor vai de eternidade a eternidade para quem o ama e respeita.
Para quem o amor fiel do Senhor vai? Para quem o ama e o respeita. A sua justiça se estende aos filhos e netos de quem cumpre o seu trato, para quem põe em prática os ensinos de Deus. E já esse versículo, já esse texto nos dá muito pano para manga, nos dá muitos motivos para reflexão. Mas o amor fiel do Senhor vai de eternidade a eternidade, para quem o ama e respeita. A sua justiça se estende aos filhos e netos de quem cumpre o seu trato, para quem põe em prática os ensinos de Deus. Eu quero analisar alguns tópicos, alguns itens com vocês. Aqui estão eles. Qual a maior influência para os filhos? Qual é a maior influência para os filhos? Segundo, qual a segunda maior influência para os filhos? Terceiro, como desenvolver um treinamento eficaz? Quarto, como estabelecer limites? Quinto, plantando sementes eternas. Esses 5 pontos eu quero refletir com você nessa noite. Como eu disse para você, geralmente eu uso esse primeiro ponto de qual é a maior influência para os filhos quando eu vou fazer uma apresentação aqui de uma criança, uma consagração. Geralmente eu uso esse primeiro ponto para fazer esse momento. Mas hoje eu quero ir um pouquinho além. Qual é a maior influência para os filhos? E está ali escrito para você, você pode ler para mim, qual é a maior influência para os filhos? O relacionamento dos pais com Deus. Às vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, e eu não vou dizer que elas não são importantes, mas estamos preocupados em colocar nossos filhos no melhor colégio, dar a eles a melhor estrutura possível, e tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito bom e ele é válido. Mas, se o relacionamento dos pais com Deus não for algo verdadeiro, não for algo que realmente seja demonstrado em atitudes na vida dos seus filhos, realmente aí está uma porta aberta para fracassarmos na educação dos nossos filhos. Filhos que crescem com pais que são exemplos autênticos de amor, de fé, que realmente demonstram isso no seu viver, receberão essa herança espiritual na sua vida. Receberão essa herança e serão mais propensos a adotarem esta fé, a andarem por este caminho, a caminharem por este caminho. É claro que o que chamamos de encontro com Deus, do novo nascimento, é algo pessoal. É fato isso. Mas pais que demonstram no seu viver uma vida de um relacionamento com Deus, já conduzem os seus filhos, influenciam os seus filhos nessa direção. Sem dúvida nenhuma, essa atitude, essa experiência espiritual irá influenciar o futuro dos seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, verso 7 diz assim: tu as ensinarás. Aqui Deus está falando ao seu povo e está falando da sua palavra. Ele está dizendo: tu as ensinarás com zelo e perseverança a teus filhos. Os meus ensinamentos, a minha direção, as minhas ordenanças, ele está dizendo ao seu povo, às famílias: tu as ensinarás com zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Em todo tempo é momento de estarmos demonstrando aos nossos filhos aquilo que é bom, aquilo que realmente vai levá-los a ser bem-sucedidos, aquilo que realmente vai fazer com que eles cresçam debaixo de princípios que realmente os levarão para um futuro abençoado.
para um futuro estruturado numa verdade, na bênção do Senhor para as suas vidas. Então, o primeiro ponto de qual é a maior influência para os filhos é o relacionamento dos pais com Deus. Se os nossos filhos não veem nas nossas vidas como pais, se eles não veem que não há um direcionamento, eles vão ser influenciados por alguém ou por alguma coisa em algum momento das suas vidas. Segundo ponto, a segunda maior influência para os filhos. Qual é a segunda maior influência para os filhos? O relacionamento dos pais. E aqui, queridos, não importa, né, é sempre um caminho mais difícil, né, mas não importa se os pais estão juntos ou se os pais estão num contexto de divorciados. Esse relacionamento ele precisa apontar para algo. Provérbios capítulo 22, verso 6 diz assim: ajude seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno. Ajude seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno. Assim ele nunca abandonará o caminho, mesmo depois de adulto. A maior influência que os pais exercem sobre os filhos não está em seu papel como indivíduos. Isso também é importante, mas em sua função conjunta de pais. De pais. A relação não deu certo, as coisas tomaram outro rumo, você, por qualquer outra circunstância, eu não vou entrar no mérito aqui agora, você já não está mais com o seu esposo ou com a sua esposa, mas sem dúvida nenhuma um relacionamento sadio, um relacionamento que pode ensinar coisas boas aos seus filhos, vai fazer toda a diferença. E dos pais que estão juntos, então ainda é 24 horas por dia. Aí a coisa toma uma proporção ainda maior. Por quê? Porque nós somos aqueles a quem eles estão vendo, a quem eles estão olhando e buscando o exemplo. Isso é algo esquecido na maioria das vezes nas famílias, na vida dos pais. Isso resulta numa sociedade como muitas vezes nós estamos vendo e vivendo aí. Uma sociedade obsessivamente centrada nos filhos e não no relacionamento como um todo familiar, no relacionamento dos pais, no exemplo que eles devem dar. Uma sociedade individualista, obcecada pela autorrealização. Sou eu e sou eu. Pronto, não me interessa os outros. Deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. Nós dependemos uns dos outros. Uns numa escala maior, outras menor, mas nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros, e quando nós trazemos isso para um contexto familiar, isso ainda toma proporções muito maiores. Não subestime a percepção do seu filho. Não subestime a percepção do seu filho. Todas as crianças, podemos dizer assim, elas nascem com um sistema de radar aguçado. Eles estão captando tudo. Você está lá conversando com alguém, com seu esposo, ou com sua mãe, ou com sua sogra, seja o contexto que for, e a criança está brincando lá no outro canto sozinha. Daqui a pouco ela solta uma lá da conversa que estava tendo. É assim ou não é? E por que você acha que nos exemplos vai ser diferente, nas atitudes vai ser diferente? Não vai, nós muitas vezes subestimamos isso. E os conflitos chamam a atenção dela muito mais ainda. As discussões entre os pais, as situações na família chamam a atenção da criança muito mais ainda. De uma forma muito mais exponencial. Quando uma criança tem confiança no relacionamento dos pais, ela está emocionalmente livre para enfrentar a vida. Porque ela tem uma base, ela tem uma estrutura. Quando existe harmonia,
Quando existe harmonia no relacionamento dos pais, há estabilidade dentro da família. Há estabilidade dentro da família. Casamentos fortes proporcionam um porto seguro para que os filhos se desenvolvam. Famílias fortes produzem isso. Mas muitas vezes, em nome de uma autorrealização, os pais abandonam isso. Os pais deixam de lado isso. E não entendemos o porquê de alguns comportamentos, o porquê de algumas coisas que, como os nossos filhos estão procedendo, como eles estão agindo, não entendemos. Mas quando isso acontecer, em primeiro lugar, chame a responsabilidade para você. Procure olhar como está sendo o seu comportamento, como está sendo as suas tratativas em casa, a forma como você tem conduzido as coisas, a forma como você tem encaminhado as coisas. Muitas vezes, em nome de uma boa criação, mães e pais abandonam o papel principal. Abandonam o papel principal, o amor um pelo outro, e se concentram totalmente nos filhos. Isso também é um erro. Isso vai trazer situações no futuro. Algumas questões já em seguida, mas no futuro questões ainda muito mais difíceis de serem tratadas. Muito mais difíceis de serem conduzidas. Essa mudança de foco que os pais muitas vezes têm é o primeiro passo para uma ruptura da família. É o primeiro passo para que essa ruptura aconteça. Devemos cuidar dos nossos relacionamentos. Como estamos nos relacionando como marido e mulher? Como estamos nos relacionando como pais? Como está sendo o nosso relacionamento na nossa casa, no contexto familiar? Terceiro ponto, como desenvolver um treinamento eficaz. Como desenvolver um treinamento eficaz. A palavra nos deixa muito claro que ao nos tornarmos pais, nós nos tornamos responsáveis por treinar nossos filhos. Deus nos deu uma herança. Deus nos fez mordomos. Deus nos deu uma responsabilidade. E é interessante que muitas vezes nós vemos atitudes tão grandes e tão expressivas de amor. Redes sociais, né, o nosso contexto de hoje, e pelos filhos quando eles nascem, quando ainda está grávida, mas na medida que os filhos vão crescendo e os problemas começam a acontecer, e as situações começam a acontecer, já não se vê mais esses relatos, já não se vê mais essas expressões. Não estou dizendo que não se ama mais, mas as expressões mudam. A forma como se abordam as coisas mudam. Deus automaticamente nos concede o direito de tomar decisões segundo o que for melhor para os nossos filhos. Mas estamos tomando essas decisões baseados no quê? Baseados em quê? Será que estamos pedindo sabedoria de Deus para educar os nossos filhos, para treinar os nossos filhos, para ensinar os nossos filhos? Será que estamos buscando nas pessoas mais experientes, naqueles que realmente são um exemplo de vida para nós, esses conselhos? Buscando em leituras concernentes a fase em que o filho se encontra, leituras que são baseadas em princípios que estabelecem a nossa vida, que são princípios da palavra de Deus, para que possamos treinar os nossos filhos? Ou estamos conduzindo eles de qualquer forma? Ou estamos levando,
conforme a vida vai levando, conforme as coisas vão acontecendo. Cada fase dos nossos filhos tem necessidades específicas. Cada fase dos nossos filhos tem necessidades específicas. E nós, como pais, precisamos estar atentos. Às vezes nós estamos apenas preocupados em supri-los. Eu preciso dar muito amor, eu preciso dar uma boa educação, eu preciso pagar o melhor colégio, eu preciso dar o melhor computador, eu preciso dar o melhor celular, eu preciso, mas esquecemos do que realmente importa, do que realmente faz a diferença. Pais que estão desesperados, esperando um momento de uma idade certa para que seus filhos tenham um perfil no Facebook. Eu não aguento mais. Ele me pedindo, ela me pedindo para ter um Facebook. Tomara que chegue logo essa idade. Alguma coisa está errada nisso. Alguma coisa está errada nesse caminhar. Salmo 127, verso 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. O mesmo salmo, na versão da Bíblia Viva, diz: os filhos são um presente do Senhor, uma grande recompensa dada por Ele. Os filhos são um presente do Senhor, uma grande recompensa dada por Ele. O que você faz com um presente que você ganha de alguém que você estima muito, que você ama muito? Você dá para outra pessoa esse presente? Você esquece, jogado num canto, esse presente? Você deixa esse presente de qualquer jeito para que quebrem ou enfim? Não fazemos isso. Mas olha o que a palavra do Senhor diz: os filhos são um presente do Senhor. O que temos feito com esse presente que Deus tem nos dado? Como temos cuidado dessa recompensa que Ele tem nos dado? Já li para você, mas vou ler na versão da Bíblia Viva, Provérbios 22:6. Ajude seu filho a formar bons hábitos, enquanto ainda é pequeno. Assim ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Ajude seu filho a formar bons hábitos. Sabe, queridos, cada vez tem sido mais gritantes, e se nós formos falar com os profissionais da área de educação, nós vamos ouvir relatos aterrorizantes. Essa é a palavra mesmo. Porque nós temos alguns aqui, mas volta e meia eu sento e converso com a minha irmã que trabalha nessa área, e até hoje ela está nos visitando aqui, né? Aproveitou o carnaval, que nós não temos em Foz, porque Foz é uma cidade que o pessoal vem para cá para não vir no carnaval, e ela se mandou de Curitiba e veio para cá para ver o irmão mais velho dela, que ela estava com saudade, né? Não, ela só veio de carona com o mais novo. Mas a Kátia, ela trabalhou durante muitos anos num órgão ligado à prefeitura, em que atendia crianças com as mais variadas situações. Queridos, questões, relatos que eu já ouvi, coisas aterrorizantes, terríveis. Hoje ela é pedagoga numa escola, numa favela de Curitiba, logo na entrada de Curitiba. Eu sei o nome antigo de lá, como é que é? Vila Torres, né? É que quando começou lá era a favela da Vila Pinto. Mas é Vila Torres. Queridos, vocês não têm noção, talvez alguns tenham, dos relatos que ouvem acerca de crianças. Nós estamos falando de crianças. Nós temos aquela velha prática de que isso só acontece lá na casa do vizinho.
Isso só acontece em famílias assim ou assado. Não. Ajude seu filho a formar bons hábitos. Palavra de Deus, escrita há quantos e quantos e quantos e quantos anos atrás. O alerta que a palavra de Deus nos traz. Tem um ditado antigo que diz assim: a mão que balança o berço é que conduz o destino. A mão que balança o berço é que conduz o destino. Temos ajudado os nossos filhos a formar bons hábitos. A Ceci está aqui na minha frente, né? E o Pantio, depois de aposentado, também, segundo ele, está trabalhando mais do que quando trabalhava em Itaipu. Mas também tem experiências. Eles têm uma escola ali no Paraguai, em Cidade del Este. E é uma escola particular, já são outro nível de famílias no sentido de renda familiar, financeira. Mas vai conversar com eles, vai perguntar para eles as situações que eles encontram lá, terríveis. E nós estamos tendo a oportunidade de, através da palavra de Deus, trazermos algo sólido, algo abençoador, algo que tem base, que tem estrutura para a vida dos nossos filhos. Como deixar isso de lado? Como abandonar isso? Quem está educando nossos filhos? Próximo. Quem está educando nossos filhos? É a TV? É o celular que você já liga para ele não te incomodar mais? Disse alguns domingos atrás aqui, você já viu o desenho, ou seja lá o que for, que você põe para o seu filho assistir? Você já viu quais os princípios que nele contém antes de colocar para o seu filho assistir? O tempo que ele tem com o celular é o mesmo que você tem com ele? Quem está educando os seus filhos? Quem está educando os seus filhos? Quem diariamente cuida da educação e do treinamento de suas crianças? É a babá? Quem é que lhe diz o que fazer, como se comportar? É a avó? É o vô? É o tio? É a tia? Pessoas que podem dar algum suporte em algum momento da nossa vida por algumas circunstâncias, mas não são os responsáveis pela educação dos nossos filhos, pelo treinamento dos nossos filhos. Não são os responsáveis. Meu sogro tinha uma frase que a pastora já relatou algumas vezes aqui, só para exemplificar o momento de um avô na vida, na criação, e o momento dos pais. Meu sogro dizia assim, que os avós são os burros que os filhos amansam para os netos trepar em cima. Por isso que avô e avó é bobão, né? Porque já passou a fase da responsabilidade. É outro momento na criação. É outro momento. Acertei, Edna? Acertei. A Edna, é outro momento, é uma curtição diferente. Mas quantos pais estão jogando essa responsabilidade no colo dos avós? Quantos pais estão jogando essa responsabilidade no colo de outras pessoas? Quem ensina a palavra de Deus aos seus filhos? Quem lhes ensina a palavra de Deus? Quem corrige uma atitude inadequada? Ah, pastor, mas todo domingo eu trago lá para a salinha, lá da igreja lá, a Perla, as outras professoras lá que são responsáveis. Não.
A responsabilidade de ensinar a palavra de Deus não é das professoras da escolinha dominical. Elas estão ali só para colocar mais alguma coisinha naquilo que você já está fazendo. Tem alguma professora da escolinha aqui? Que não está? Quanto tempo ficam as crianças lá embaixo durante o culto? 1 hora? 1 hora. Dá para ensinar alguma coisa? Dá, pastor, as crianças pegam rápido. Então ensine em casa. Se ela pega rápido, ensine em casa. Quantas vezes você precisa repetir uma determinada situação para o seu filho? Você tem que lembrar que no mundo espiritual há uma natureza má e perversa. Quem ensina uma criança, que está aqui no seu colo de alguns meses, a fazer birra, a meter a mão na sua cara? Quem ensina? Ninguém ensina. Mas já tem um Adãozinho gritando lá dentro. Quem está ensinando a palavra de Deus? Quem corrige uma atitude inadequada? Será que são os professores lá no colégio? E sabe, uma das maiores desculpas que os pais dão quando são chamados no colégio? Mas que coisa, em casa ele não faz assim. Estou certo? Em casa ele não se comporta assim. Se não se comporta assim, está trazendo de onde? Queridos, a responsabilidade que nós temos pelo presente que Deus nos deu, pela recompensa que Ele confiou a nós. Quem estabelece diariamente o que é certo e errado na vida dos nossos filhos? Quem estabelece? Quem é que dá o tom? Enfim, quem está estabelecendo os limites para os seus padrões de comportamento? Se você não trabalhar arduamente nisso, infelizmente, ele vai ter que aprender de uma forma muito mais difícil lá fora. E se houver oportunidade de aprender, quantos pais negligenciam o fato de trazerem os seus filhos para a salinha, trazerem os seus filhos para o culto da moçada aqui no sábado? Sábado eu preciso descansar. Eu tenho que sair para te levar para lá, depois tenho que te buscar tarde, e você ainda quer sair com os teus amigos. Você prefere depois receber um telefonema na madrugada e ir buscar o seu filho num lugar que você não gostaria de ir buscar? Ajude, ensine, treine, oriente. Como estabelecer limite, questões fundamentais, isso eu vou ler para você. Tirei de uma bibliografia muito interessante de um autor, até no final eu pus um slide com as bibliografia que eu pesquisei para esse momento aqui. Mas deixa eu ler uma coisa para você aqui, como estabelecer limites, questões fundamentais. Desde o início, o filho precisa perceber que ele é um membro bem-vindo à família, mas nunca o centro dela. Ele é amado, ele é querido, ele é um presente de Deus, ele é uma recompensa de Deus, ponto. Ele é mais um da família. A relação entre você e seu filho deve ser a de pai e mãe, professor e governante. Seu filho não é seu igual, mas alguém que precisa de sua mão guia, sua orientação e de sua autoridade. Filhos precisam de autoridade. Eu achei muito interessante o que esse autor disse: seu filho não é seu igual. Quantos pais pecam nisso e erram nesse ponto?
Ser amigo dos filhos não é o ponto de partida do processo de criação, mas o objetivo relacional. É porque eu sou amigo do meu filho. Aí nós estamos falando de relacionamento. Você precisa se relacionar com ele, precisa ouvi-lo, precisa ensiná-lo, precisa instruí-lo, precisa mostrar. Mas não uma confusão dessas coisas. Tempo e experiência são pré-requisitos para a construção de qualquer amizade. Sentei hoje com meu filho, conversamos e tal, está tudo resolvido. E nunca mais. E nunca mais. As crianças não nascem com o dom da sabedoria, experiência ou autocontrole. Elas precisam ser ensinadas. Precisa de alguém estabelecendo limites. E ele continua, como os limites são estabelecidos, quando a criança não é o centro do universo familiar, os pais estarão mais tranquilos e seguros, sabendo que estão fazendo o melhor, não só para o seu filho, mas uns para os outros. Quantos lares, quantas famílias já foram destruídas por causa do filho, da filha ser o centro, ter se tornado através dos pais, e não tem outro caminho, né, o centro do universo para aquela família. O que os pais fazem nos primeiros dias, semanas e meses da vida do bebê vai deixar marcas em todo o restante dos anos da educação dele. Ordem e estabilidade são essenciais para um desenvolvimento saudável do bebê. Lembra que a gente começou falando sobre relacionamento com Deus, relacionamento dos pais? Ordem e estabilidade são essenciais para um desenvolvimento saudável. Estabelecimento de rotinas diárias para alimentação, sono e vigília já são sinalizadores de limites. Voltando aos avós, nós passamos essa experiência com os nossos filhos e chegou um momento que nós entendemos isso, a diferença da forma como nós conduzíamos e como os nossos pais, os avós conduziam. E a gente, literalmente a palavra é essa, a gente relaxou com relação a isso no bom sentido da palavra. Então quando eles iam para a casa da avó, para a casa do vô, óbvio que a gente nunca permitiu desrespeito, mas a gente ficava muito tranquilo com relação a isso, porque a forma como meu pai, meu sogro, minha sogra, minha mãe tratavam os dois era assim algo que nos deixava de cabelo em pé. Naquele tempo eu ainda tinha cabelo, né? Mas a gente começou a entender que o momento era outro, que o contexto era outro, que a forma era outra. Mas era interessante que quando eles entravam no carro para ir para casa, a gente dizia assim: acabou a casa do vô e da avó, tá? Agora a gente está indo para casa. Vocês já conhecem as regras. E era como se eles virassem um botãozinho. Eles sabem ou não sabem, queridos? Sabem. Sabe qual é a questão? Não ter os limites estabelecidos. Não ter os limites estabelecidos. Eu não consigo pôr meu filho para dormir cedo. Como você não consegue? Eu não consigo que ele coma determinada coisa, salvo alguma doença, alguma coisa que ele tenha. Como você não consegue? Quem é a autoridade? Quem estabelece os limites? Quem dá a direção? Quando está na casa dos outros, come tudo. É engraçado que eu recebo esse testemunho volta e meia. Na casa do pastor se comporta, até a cachorra se comporta lá em casa. Né, Sofia? Né, Suzana? Elas estiveram lá em casa ontem e viram a experiência. Queridos, a responsabilidade é nossa de estabelecer limites, de ensinar, de cuidar bem do presente que Deus nos deu.
da recompensa que Ele nos deu. A responsabilidade é nossa. Estabelecimento de rotinas diárias. Abre mão, sabe, nas férias, deixa dormir mais tarde, tá tudo, mas se isso entra dentro de um contexto que você pode ter essa liberdade nas férias, faça, caso contrário, há uma rotina estabelecida. Estou dizendo isso porque tem famílias que realmente nas férias, mas também é um limite. Por quê? Porque os filhos sabem que terminou as férias, a rotina volta. Já vi vários pais fazerem assim. Vários pais, e chegar e dizer assim, segunda-feira está começando a aula, aproveitem que acabou esse negócio de dormir tarde. E está ali, está resolvido, está estabelecido o limite. Pronto, acabou. Isso é só um exemplo de tantas outras coisas que precisamos estabelecer para eles, para que realmente possamos treiná-los na bênção, em receber a bênção do Senhor para as suas vidas. Mais um ponto, à medida em que a criança vai crescendo, precisará de ferramentas para guiá-las. E aqui entram duas ferramentas que os pais não gostam muito, mas eu disse para você que eu ia usar a palavra de Deus para falar sobre isso. Quais são as duas ferramentas? Estou falando que não gostam muito? Quais são as duas ferramentas? A vara e a disciplina, a palavra. Provérbios 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria. Eu queria tanto que meu filho fosse inteligente, que meu filho tivesse sabedoria. Vara nele. Disciplina nele. Mas a criança entregue a si mesma vai envergonhar a sua mãe. Você não precisa levantar a mão, mas quantos já foram envergonhados pelos seus filhos publicamente? Eu já vi muito disso. Nos anos 90 nós tínhamos um supermercado e eu via isso no caixa do supermercado direto. Criança gritando por querer um doce e tal, e dava-lhe tapa na cara da mãe, no pai, fazia o maior berreiro. Eu não aguento essa criança, e lá, tá, pegue o que você quiser. Dava vontade de não vender. Dava vontade de prender o pai. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Olha o que diz esse mesmo texto na versão da Bíblia Viva. A criança que é corrigida aprenderá a se comportar direito. A criança que sempre faz o que quer, faz seus pais passarem vergonha em público. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas às vezes quando eu vejo esse tipo de coisa em público, dá uma ziquezira. Sabe, um negócio assim. Eu saio de perto, sinceramente. A minha vontade não tem nada a ver com a criança, a minha vontade é ter um tempo com os pais, usar a vara nos pais. Sabe, queridos, palavra de Deus. Nós não estamos falando de violência. Eu já usei a vara dos meus filhos e nunca fui violento com eles. E já vou te explicar por quê, já te ensino o porquê. Não estamos falando de violência. A sociedade começou a usar a correção aos filhos baseado em alguns contextos em que a mídia trouxe e colocou de uma forma, e que aconteceu realmente de violência de pais, e isso acabou se tornando, indo para o outro, o problema da sociedade é ir para o outro extremo. É ir para o outro extremo. Provérbios 22:15, já vou continuar falando para você, deixa eu embasar isso em textos bíblicos. Provérbios 22:15, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Toda criança, Bíblia Viva, toda criança é rebelde e desobediente por natureza. Para vencer esse problema é preciso um castigo severo, mas amoroso. A vara, ela tem a imagem, da punição corporal.
Mas não está limitada a isso. A ideia mais importante está relacionada às consequências. As consequências. É a mensagem que transmite: suas ações têm consequências. Suas ações têm consequências. Os pais dizem assim: você vai ficar 1 semana sem videogame. Daí a criança começa a falar, e chora, e se comporta na próxima meia hora como a mais educada do universo. 2 horas depois o videogame está livre de novo. Está liberado novamente. Aqueles que aguentam muito no dia seguinte. Não prometa aquilo que você não vai cumprir. E por que a Bíblia fala da vara e da disciplina? Se a vara tem essa importância que eu acabei de relatar para você, a disciplina é a correção verbal. A utilização da vara também requer instrução, o texto diz. Uma explicação sobre o que está errado. A vara foi necessária, eu expliquei, queridos, e deixa eu dizer uma coisa, experiência própria. É fácil usar a vara sem a disciplina, mas é muito difícil usar a vara com a disciplina. E a Bíblia fala para fazer com a disciplina. Sabe por quê? Porque toda a sua raiva passa. Toda a sua raiva passa. Aquilo que o filho aprontou, aquilo que a criança, você falou 1, falou 2, falou 3 e tal, e você está irritado, mas aí a palavra diz assim: não, a disciplina primeiro. Aí você senta o seu filho lá e vai: filho, o pai ama você, o pai quer o melhor para você, mas... Aí é a disciplina, aí você orienta, aí você diz, mas a palavra de Deus orienta assim, e esse é o nosso manual de vida, e isso é bênção para a sua vida, e toda a sua raiva vai embora. E para usar a vara depois que a raiva foi embora? O que a Bíblia está ensinando? Os dois, os pais e os filhos. Está ensinando os dois a como agir, as consequências, a como proceder. Você está vendo que é totalmente diferente da forma colocada aí fora, da violência como as coisas são colocadas aí fora. E não estou pondo panos quentes, a violência acontece sim. Pais alcoolizados, pais com uma série de situações que extrapolam achando que vão resolver daquela forma com violência na vida dos filhos. Mas não é isso que a Bíblia prega. Não é dessa forma que a Bíblia orienta. Uma explicação sobre o que estava errado e por que a vara foi necessária, uma afirmação dos valores da criança e uma lembrança do quanto ela é amada. É dessa forma que a disciplina, a vara deve ser usada. Olha o que esse autor diz: nunca, jamais corrija a criança em público ou na frente de familiares. Talvez a parte mais difícil do processo de disciplina seja manter o equilíbrio adequado entre a vara e a disciplina. Cada criança reage de uma maneira diferente. Conhecer o seu filho é a melhor forma de buscar esse equilíbrio. Mas lembre-se, toda criança tem inclinação natural para o mal. Portanto, precisará de correção verbal continuamente e física em alguns momentos. A boa notícia é que a educação dos filhos envolve mais do que insistir sobre a inclinação da criança para o mal. Na verdade, devemos investir a maior parte do tempo e da energia no desenvolvimento de todo o potencial de coisas boas de que Deus dotou ao criar cada um de nós. Tempo com os nossos filhos. Medite depois em casa no Salmo 139. Salmo 139 é uma oração que celebra a imagem de Deus nas pessoas e louva o Criador por seu incrível cuidado e grande atenção aos detalhes
da criação. Leia depois o Salmo 139 com detalhes. Último ponto e encerrando, plantando sementes eternas. Intercedendo pela vida dos nossos filhos. Tem o texto aí? Dá para ler aí atrás, pessoal? Dá para ler aí? Vamos lá, vamos ler junto, Lamentações 2,19. Vamos lá? Derrama o teu coração como água perante o Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos. Mais uma vez, bem forte. Derrama o teu coração como água perante o Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos. Palavra de Deus, intercedendo pela vida dos nossos filhos. Segundo texto, Jó 1,5. Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Ele fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Olha o cuidado desse pai. Olha o cuidado desse pai. Quantas vezes você tem orado pelos seus filhos? Quantas vezes você tem derramado o seu coração como água perante o Senhor? Quantas vezes você tem chorado na presença do Senhor pelos seus filhos? Plantando sementes eternas, interceder pela vida dos nossos filhos. Eu vejo pais muitas vezes dizendo assim, agora já estão criados, graças a Deus. Que bom se desde o princípio você orientou, se você ensinou nos caminhos do Senhor, mas não é tempo de baixar a guarda. É tempo de continuar intercedendo por eles. Segundo ponto, e aqui eu termino, ensinando e vivendo a palavra de Deus. Provérbios 2:1-5. Se você tomar posse das minhas palavras e guardar os meus mandamentos em seu coração, terá ouvidos capazes de perceber a verdadeira sabedoria e um coração pronto a receber a verdade. Se você pedir inteligência e compreensão a Deus, se procurar a sabedoria como um tesouro escondido ou uma grande fortuna em dinheiro, você certamente vai encontrar. Ensinando e vivendo a palavra de Deus. Esse último ponto, ele fecha com os dois primeiros que nós vimos. O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento uns com os outros. As crianças, elas aprendem pelo exemplo. Nossos filhos aprendem pelo exemplo. E se os pais amarem a Deus e a sua palavra, ensinando essa palavra, sendo exemplos fiéis, não estou falando perfeitos, somos imperfeitos, somos limitados, mas buscando ser exemplos fiéis aos nossos filhos, eles certamente copiarão esse modelo. Eles certamente copiarão esse modelo. E eu termino com mais uma frase. Nossos filhos sempre vão valorizar aquilo que nós valorizamos. O que você tem valorizado? Nossos filhos sempre vão valorizar aquilo que nós valorizamos. O que nós temos valorizado? O que nós temos valorizado? O que realmente importa para mim e para você? O que tem conduzido as nossas vidas? Qual tem sido, que coisas têm sido prioridade para nós? Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O princípio e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa.
Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Cante comigo. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim. Meu início, meio e fim. Que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Vamos dizer isso mais uma vez. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim. Que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Nada mais importa, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Veja só, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro, todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro, todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Vamos dizer isso mais uma vez. Jesus é o centro de sua igreja. Canta, igreja do Senhor. Jesus é o centro. Um dia ele virá. Um dia ele virá. Como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 sim, Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti. Diga que Jesus é o centro. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Somente as nossas vozes ao Senhor. Nada mais importa,
se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. A igreja do Senhor está aqui nesta manhã. Um dia Ele